Olá, sejam bem-vindas para o 5º dia da jornada Mente Fit. Serei o 7º na realidade, né? Mas, pela minha voz, vocês já estão percebendo por que eu fugi esses 2 dias, né? Mas aqui eu quero abrir um parênteses. Você sabe que toda vez que a gente quer dar um passo, que a gente quer sair da zona de conforto, a mente vai tentar sabotar. Hoje eu percebo isso. Eu me propus a fazer essa live 21 dias, né, com as mulheres, para os homens também, sejam bem-vindos, para poder ajudar. Pelo que eu vejo as dificuldades das alunas na mentoria, eu trouxe os assuntos aqui. Então eu fiz esse propósito, né? De 21 dias. Cada dia um tema para ir orientando as mulheres que, né, já estão com cargas sobrecarregadas emocionalmente, né? Esgotadas, que já não sabem mais o que fazer. Seja de emagrecimento, seja por outros motivos, estafa mental, né? Só que para mim, eu tenho que ser sincera, estar aqui fazendo lives é um desafio muito grande. Eu sou aquela por trás dos bastidores. Mas fazer lives, quem me conhece bem sabe que nunca foi o meu forte. Seja lives, enfim, aparecer na frente das câmeras, né? Eu sempre tive muita dificuldade com isso. Então, esse desafio realmente foi bem desafiador para mim tomar essa decisão. E quando chegou ali o final de semana, da sexta, já começou um pouquinho. Durante a live eu já percebi que estava um pouquinho, mas chegou sexta-noite e trancou de vez. Mas teve assim uma reluta com a minha mente ali sobre, mas você vai fazer final de semana também? E eu, sim, eu me propus, eu vou fazer final de semana. E de repente, a voz foi embora. Gente, você talvez vai dizer assim, nossa, mas isso é muito comum, muito normal. Sim, pode até ser comum, ser normal. Mas pra mim, olha, faz muitos anos que eu não sei o que é isso. Mas muitos anos, eu acho que eu tive uma vez essa situação na minha vida. Mas como hoje eu me conheço, né, conheço como a minha mente funciona, eu falei, tá bom, era uma sabotagem para mim desistir. Então, o que eu quero falar com isso? O que eu quero dizer com isso e aonde eu quero chegar? Quantas vezes você começou um projeto para emagrecer e no primeiro obstáculo você desistiu? Quantos sonhos você começou e veio algo ali, sua mente te sabotou com alguma coisa e você desistiu? Talvez por isso que até hoje você ainda não conquistou o corpo que você gostaria. E não está vivendo com qualidade de vida como você gostaria. Porque o primeiro obstáculo que aparece, você permite. Mas isso eu não estou dizendo que seja... não é culpa sua. A gente faz isso de forma inconsciente. Você nem está percebendo o que faz. Então, é algo assim que você precisa começar a prestar atenção e você vai começar a se conhecer. Vai entender como a sua mente funciona. Até uma diarreia, às vezes do nada uma diarreia. Mas se pergunte, mas espera aí, por que eu estou tendo isso? É tal coisa que eu ia dar aquele passo, mas não quer me permitir que eu faça. Está fazendo sentido? Silvana, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Entende? Então, muitas vezes a gente deixa o sonho de lado pelo primeiro obstáculo que aparece. Eu poderia dizer, não, eu não vou continuar, eu vou desistir, eu já cortei, já quebrei, né, o meu propósito aqui dos 21 dias.
Aí eu falei, não, eu vou seguir o quinto, né? 4, a gente fez 4, daí eu faltei essas 2, mas então hoje a gente vai fazer a quinta e vai seguir os 21 dias. E hoje eu disse pra mim mesma, com voz rouca ou não, hoje eu vou entrar. Porque foi assim, como eu vou dizer, meu lado perfeccionista, e também deixei bastante de lado o lado perfeccionista, porque eu não estaria aqui se eu fosse tão perfeccionista, assim, né, como antes. Antigamente sempre pensava, eu só vou entrar nas lives quando eu estiver falando 100% legal, né, 100% bonito e, né, não estaria aqui então. Aí, mas o lado ainda perfeccionista, dizer, não, já que eu me comprometi, eu tenho que fazer os 21 dias sem faltar, relutou um pouco. Não foi fácil para mim pôr aquele stories lá avisando vocês que eu faltaria esses 2 dias. Não foi fácil, mas eu falei, mas eu não tenho que ser forte o tempo todo. Eu também tenho que respeitar o limite do meu corpo, mas não me acomodar com isso. Então era esse recadinho que eu queria deixar para vocês, nesse sentido, tá? Fica de olho. Toda vez que você quer começar um projeto novo, que você quer começar um projeto de emagrecimento, ou um sonho que você quer realizar, vai vir os obstáculos. Então se atenta, mantenha o foco no que você quer e não permita. Eu me comprometi nesses 21 dias a ajudar as mulheres a começar a cuidar de si. Abordando temas do que eu vejo as dificuldades das minhas alunas lá na mentoria. Estou trazendo para cá, para ajudar mais mulheres. Porque a minha missão é transformar vidas. E vamos ao assunto de hoje, então. O corpo não é seu inimigo. Nessa live, eu quero te ajudar, você, mulher, a se olhar com compaixão depois dos 40. Te ajudar a olhar o seu corpo de uma forma diferente, né? Com mais compaixão, com mais amor, com mais leveza. Deixar as críticas um pouco de lado. Então, quanto mais a gente critica o nosso corpo, mais problemas a gente traz. Então tenha assim gratidão com o corpo, sabe? Tenha ele com mais leveza, ainda mais depois dos 40. Gente, a fase de radicalismo, se teve algum dia, passou. Então, tenha menos autocobrança, né, contigo e tenha o seu corpo como seu aliado. Porque o que acontece com o nosso corpo? Ele segue aquilo que a mente, ele está refletindo o que a mente sente. Então o problema não é no corpo, é na nossa mente. Com a mente curada, seu corpo vai estar curado. Então é ali que você tem que prestar atenção. Então se você está aqui hoje, né, talvez está cansada de lutar com o espelho, de sentir culpa, de não estar como gostaria, eu te entendo. Eu já passei por isso. Até os 50 anos, eu não me aceitava. Eu chegava na frente do espelho e ficava brigando comigo mesma, o tempo inteiro brigando, eu não aceitava aquela situação. Enquanto eu não aprendi a me aceitar o jeito que eu estava, não começava as mudanças. Só consegui mudar depois da aceitação. Então precisa ter essa aceitação para depois você começar a mudar. De verdade, por completo. Por isso que eu sempre falo, o emagrecimento começa na nossa mente. A partir do momento que você se aceita do jeito que você é, que você se ama do jeito que você é, o processo vai fluir. Meninas, se querem fazer perguntas, tá?
Estou aqui para responder. Pode interagir. Mesmo que depois dos 40, né, muita coisa muda. O nosso corpo muda, metabolismo, os hormônios, as prioridades. Mas a autocrítica da estética continua, né? A pressão da estética continua ali, gritando. Mas só que a gente a nossa disposição para sofrer com isso já não é mais a mesma, não é verdade? É aquilo que eu falei no início. Depois dos 40 a gente não quer mais viver essa pressão, Primeira coisa é a saúde. E uma vez que você vai cuidando da sua saúde, vai tendo o corpo mais saudável, você também vai conquistar o emagrecimento. Como eu havia falado antes, a autocrítica e a comparação, elas sabotam o autocuidado. Então, que tal parar de guerrear com o corpo, né? E começar a cuidar dele com mais leveza, com mais gratidão. Quando você começa, né? Você chega na frente do espelho, aquelas palavras, né? Por que eu tô gorda desse jeito? Por que comigo nada funciona? Né? Por que eu não consigo? Então, esse tipo de comentários, de críticas que você faz para você mesma, só vai te gerar estresse, ansiedade, e você vai engordar ainda mais. Sabe por quê? Você vai comer, você vai descontar tudo na comida. Depende, você diz, não, mas eu não vou comer quando eu estou estressado, estou nervosa. Então você entra no 1%, 2% talvez, mas a maioria vai descontar na comida. É a compulsão alimentar. Quer descontar essa dor, quer morder, quer comer essa dor. Está fazendo sentido? Sejam todas bem-vindas, bem-vindos quem está entrando aí. Como eu falei antes, eu briguei com o meu corpo até os 50 anos. Por isso que eu falo isso com autoridade. Eu não me libertava do efeito sanfona. Enquanto eu não aprendi a me aceitar o jeito que eu estava. Então, o primeiro passo é a aceitação. Para depois começar as ações para a mudança. Lembra que eu falei numa live um dia desses sobre a nossa mente não sabe diferenciar o real do imaginário? A importância de você se visualizar magra, se olhar no espelho do jeito que você gostaria de se ver. Você visualiza dessa forma, você mentaliza. Você cria a sua imagem. Talvez você fale assim, mas eu nunca consegui ser magra. Então você cria essa imagem. Se a mente não consegue diferenciar o real do imaginário, você vai criar essa imagem. Para o teu inconsciente, ela é uma imagem verdadeira, real. Tá fazendo sentido? Então, que dessa forma você para de brigar. Para de brigar com o seu corpo. Para de brigar com o espelho. Tem mulheres que eu peço, uma das tarefas que eu peço é ir na frente do espelho e se declarar amor. Às vezes leva uma semana para conseguir começar. Tem noção disso? Eu tenho, porque eu passei isso já lá atrás. Queria tacar as unhas no meu rosto. Porque eu não me aceitava. É forte isso. Mas graças a Deus eu superei. Por isso que eu sei que existem essas coisas. Existe esse tipo de coisa. Talvez você esteja passando por isso hoje. Talvez não queira tacar as unhas no rosto igual eu quis fazer.
Mas de outra forma, você está se agredindo. Você é perfeita, o jeito que você é. Ninguém é igual a você. Cada uma de nós é uma só. Não tem ninguém igual. Não tem como ter alguém igualzinho a nós. Por mais que seja gêmeos, mas não vai ser 100% igual. Cada uma é única. Então, preserve isso. Protege. Zela pelo corpo que você tem. O corpo que você rejeita é o mesmo que acorda todos os dias tentando te manter viva. E quando você tem um jardim, a pessoa que ela tem um jardim, ela rega. Ela não fica gritando com as flores. Não é verdade? Que aqui vocês sejam todas bem-vindas. Sejam todas bem-vindas, hein, meninas, meninos, não sei se tem alguém, meninos, mas as mulheres em si sejam todas bem-vindas também. Porque as plantas sentem. Vocês já devem ter visto experimentos, né? De quando briga com uma flor, fala palavrões ou palavras negativas, da planta murchar e secar. E quando fica lá conversando com as plantas, palavras de amor, né, músicas suaves, e a planta vir cada vez mais bonita. Vocês já devem ter ouvido falar isso. Imagine o nosso corpo, que tem sentimentos, né? Nossa mente. Imagina como fica se ficar maltratando. E ainda, às vezes, a gente mesmo maltratando. Ser agredido, né, pela própria pessoa, a si próprio, né? Autoagressão. Como que o corpo vai reagir? Então não tenha o seu corpo como um inimigo. Tenha ele como seu aliado. Porque ele, eu sempre costumo dizer, você é templo do Espírito Santo. E esse corpo, você tem ele emprestado enquanto você está aqui na Terra. Então cuida ele com amor, com carinho, com proteção. Então, em vez de punição, comece a ouvir os sinais do teu corpo. Às vezes você só precisa descansar, aliviar uma dor, se libertar de uma tristeza. Mas você precisa se conhecer. Ficar atento aos sinais. Fecha os olhos um pouquinho. Fecha os olhos aí um pouquinho, por uns 30 segundos. Se você for assistir essa live, quem for assistir essa live depois também faça essa experiência final. Fecha os olhos aí. Respira fundo, 4. Segura 2. E solta em 8. Vai respirando e escutando o que eu vou falar aqui. Respira. E traga à mente parte do seu corpo que você mais critica. Agora pensa em tudo que ele já suportou por você. Respire e agradeça. Este corpo não é um problema. Ele é uma bênção. Não lute mais. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Não lute mais com o espelho.
A jornada de transformação começa no coração, não na balança. E eu estou nessa caminhada contigo. Pode contar comigo. Alguma pergunta? Fez sentido o que eu falei? Me sigam no @ClaudetteEvanim. Me sigam lá também, Claudete Evanim, lá no YouTube. Se inscrevam lá, se vocês ainda não estão inscritas. Lá tem depoimentos de alunos, tem vídeos de exercícios. Vocês podem fazer lá o ritual matinal. E amanhã eu volto às 15h07. Eu acredito que a minha voz vai estar melhor que hoje. Até amanhã. Deus abençoe. Tchau, tchau.